Olá, gente. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui na igreja, aqui com os irmãos aqui do grupo de comunicação, som, adoração e para frente. Estamos aqui para gravar essa unidade da nossa revistinha do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Rapaz, estava aqui brincando com os irmãos aqui que Apocalipse é forte, né? Tem um bocado de coisa aqui para a gente conversar. Mas eu acredito que nós não vamos complicar. A ideia é a gente entender um pouco a respeito desse livro, que é um livro assim tão maravilhoso e que muitas das vezes traz um monte de problema, de dificuldade na nossa mente, mas deveria ser ao contrário. Deveria ser um momento da gente engrandecer a Deus, louvar a Deus por Ele entregar essa revelação para nós. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado pela vida dos irmãos, Pai, que estão dispostos, Pai, a estudar a palavra, que estão dispostos, Pai, a crescer, Pai, no entendimento daquilo que o Senhor tem revelado para todos nós. Que possamos juntamente, Pai, olhar para esse livro com carinho, com afeto, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza e entendimento à nossa mente, Pai. Que possamos buscar em Ti conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, neste dia, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Bem, meus irmãos, estamos aqui diante desse desafio. Eu digo para vocês que é um desafio, pelo menos para mim, no estudo de Apocalipse, tem sido um desafio. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco aliviado que o pastor Diogo propôs uma troca aí para mim, eu acho que me dei bem, porque nós vamos tratar aqui da primeira parte, né, desse Apocalipse, que a gente está dividindo o livro de Apocalipse em duas partes, e eu vou tratar dessa primeira parte, da revistinha. E eu digo para vocês que a segunda parte é mais complicada, porque tem muitos símbolos, muitas coisas que precisam ser discutidas. E nessa primeira parte, é mais uma parte assim introdutória, onde a gente vai conversar um pouco, trazer um pouco de clareza, né? Eu queria assim que você se dedicasse aí na sua casa, se você tem a revista, pega a revista aí agora, abre a sua revista, usa a sua revista, porque a gente vai usar bastante ela para a gente conversar um pouquinho desse livro, ok? Amém? Vamos ler a base bíblica de Apocalipse, está aí, ó, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Se você puder abrir a sua Bíblia aí agora, abre e vamos ler junto. Diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Conta tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Vou passar aqui e vamos observar aí o alvo da nossa lição. Saber, sentir e agir. Primeira coisa, conhecer os princípios interpretativos do Apocalipse. Então, assim, eu sei que a gente às vezes fica preocupado com a cara do anticristo, né? Se vai vir um escorpião com um rabo de cometa, né? O João estava até brigando, vai vir um dragão que vai mastigar você. Eu sei que às vezes a gente está muito preocupado com essa minúcia. Mas o importante é a gente entender os princípios interpretativos do Apocalipse. A gente entender quais são as chaves. E isso, assim, tem se tornado muito claro para mim, porque às vezes a gente está entrando no detalhe daquele versículo, daquela palavra, daquele sonho que João teve, daquela revelação, mas a gente esquece que a gente precisa olhar o todo. Então, a interpretação de Apocalipse, ela tem que vir assim, vamos dizer, de fora para dentro. Você precisa entender todo o livro, e para você entender todo o livro de Apocalipse, você tem que entender toda a Bíblia, para você começar a destrinchar aquilo
né, que está sendo revelado dentro de Apocalipse. E isso que é importante, sentir, olha que importante, ó, apreciar toda a Bíblia como revelação de Deus. Seria muito, vamos dizer assim, muito triste, né, da parte de Deus dizer que ó, Apocalipse resolve todo o problema. Não. A Bíblia toda é uma revelação. Toda a Bíblia precisa ser entendida para você compreender as chaves que estão dentro de Apocalipse. E aí, para você agir, olha que interessante, experimentar, estudar a Bíblia como revelação de Deus. E aí agora a gente já não olha para o Apocalipse, a gente já não olha para o livro de Judas, a gente já não olha para o livro de 1 Coríntios como um instrumento que se resolve ali. Você precisa entender que aquele livro está dentro de um contexto bíblico, um contexto histórico, cultural, que você precisa entender todas as coisas. Por exemplo, o livro de Apocalipse cita ali as 7 igrejas na Ásia. Aí você olha e fala assim, olha, está falando só para aquelas igrejas. Sim, o alvo de Apocalipse era aquelas igrejas. Mas se você busca um entendimento amplo, você vai entender que características presentes dentro daquelas igrejas da Ásia podem estar presentes dentro das nossas igrejas hoje, das nossas comunidades. E aí a gente consegue tirar lições amplas, lições positivas que podem ser aplicadas nos dias de hoje. Amém? É isso aí. Entender a Bíblia como uma revelação de Deus para todos nós, de forma ampla. Olha que interessante, isso aí me chamou muito a atenção, né, o que Billy Graham escreveu. André, quem é Billy Graham? Quem é Billy Graham, João? Pastor americano. Olha, o João falou aqui, um pastor americano. Muito bem. Billy Graham é um grande pregador americano, isso mesmo. E olha o que ele disse aí, ó, na história da igreja, o livro de Apocalipse tem sido o mais negligenciado, o mais mal entendido e mais mal interpretado por um número maior de pessoas do que qualquer outro livro. E aí, gente? Quando a gente negligencia uma coisa, quando a gente está negligenciando, significa que a gente não está se interessando por aquele assunto. Então, o livro de Apocalipse, infelizmente, ele é um livro assim. A gente negligencia ele. Faz uma revisão aí na sua vida cristã e pensa se você já leu o livro inteirinho de Apocalipse de forma assim a estudá-lo, a entendê-lo. Olha assim para as pregações que vêm acontecendo todos os dias nas igrejas, vê se a gente não deixa um pouquinho esse livro de Apocalipse de lado. Olha o que ele fala, ó, o mais mal entendido e mais mal interpretado. Então, muitas das vezes, a gente está entendendo mal, está interpretando mal, a gente está lendo o texto, o versículo, de forma isolada, sem entender o contexto. E aí, confesso para vocês que se a gente pegar o livro de Apocalipse e começar a buscar nele coisas assim específicas, sem entender todo o contexto, olha, pode sair um bocado de heresia desse livro. E digo para vocês que o livro de Apocalipse é um livro assim que ele divide muita gente na comunidade cristã. Tem gente que briga, que racha, que deixa de se relacionar por causa de coisas que estão escritas ali no livro de Apocalipse estão mal interpretadas. Então a gente precisa ter um carinho muito importante com esse livro. William Barclay, falei direito aí o pessoal do inglês? Sim, William Barclay. Falei certo, Sabrina? A Sabrina está respaldando aqui meu inglês. William Barclay expressou: Apocalipse é notoriamente o livro mais difícil e mais espantoso do Novo Testamento. Olha só, mais difícil e mais espantoso do Novo Testamento. Entretanto, é também indubitável que acharemos que valeu a pena e muito lutar com ele até que nos tenha fornecido suas bênçãos e nos tenha aberto os seus tesouros. Então, como ele é difícil e espantoso, a gente precisa ter um cuidado especial.
Ele é difícil mesmo, você tem que pegar o livro, ler, ver o que está escrito, buscar o contexto, voltar várias e várias vezes no Velho Testamento, porque muitas coisas que estão descritas aqui no livro de Apocalipse são coisas que estão descritas no Velho Testamento. Então precisa e demanda um tempo maior. E ele fala que ele é espantoso, ele revela coisas que são coisas assim que a gente precisa estar muito atento. Coisas que vão acontecer. Só que ao mesmo tempo que a gente se dedica a ele, que a gente busca, que a gente tem esse trabalho, existe a possibilidade dele revelar coisas grandiosas ao nosso coração. De nos mostrar o quanto Deus ele tem preparado, ele tem cuidado de todos nós, que ele preparou um livro de revelação. Um livro de cuidado com a igreja, onde ele vai revelar toda a sua soberania e a sua vitória sobre o mal. Então esse é um livro maravilhoso. Vamos lá, visão panorâmica do livro. Grupo apocalíptico é o único livro da Bíblia apocalíptico, tá? É o único livro dentro da Bíblia que vai falar sobre as coisas finais. Amém? O autor, o apóstolo João, alguns historiadores apontam que pode ser outra pessoa, pela forma como o livro foi descrito, Parece que a linguagem utilizada ali no livro de Apocalipse é uma linguagem diferente da que o apóstolo usou no Evangelho de João e nos livros, 1 João, 2 João, 3 João. Mas, por outro lado, outros defendem que é diferente porque o livro de Apocalipse é um livro poético. Então, realmente, não é um livro de descrição. É um livro onde ele apresenta muita poesia, de revelações. Então, talvez por isso seja diferente. Ele está datado aí de 90 a 100 depois de Cristo. João, quando escreveu esse livro, se considerarmos o apóstolo João como escritor, ele tinha aproximadamente 80 anos. Olha que coisa, hein? 80 anos. E escrevendo um livro desse tão importante. Ele estava exilado na ilha de Patmos, preso. Alguns indicam que talvez ele tenha sido levado para a ilha para trabalhar ali na mineração nessa ilha, e ele foi levado a esse lugar por causa da pregação do Evangelho. Ele foi acusado de ser um cara que estava trazendo problemas, então muitos cristãos foram exilados ali na ilha de Patmos. E o alvo, podemos dizer que são as 7 igrejas da Ásia. E realmente, João, quando escreve, ele apresenta esse livro, ele está descrevendo para as 7 igrejas da Ásia. E a gente vai ver quais são essas igrejas mais para frente. E o versículo-chave está lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 19. E eu vou ler para vocês aqui, diz assim, escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Olha que coisa maravilhosa. Ele está descrevendo coisas que são, coisas que Cristo viu, que o apóstolo aí João participou, e coisas também que vão acontecer. E coisas que são problemas que são assim presentes nas 7 igrejas da Ásia, que estão acontecendo, mas coisas que vão acontecer. Coisas importantes, revelações importantes que vão acontecer. E aí muito me chamou a atenção essa expressão-chave, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus anjos. Ou seja, nós estamos tratando aqui de um livro em que é uma certeza da vitória de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Estamos aqui montados aqui nessa sala aqui embaixo com algumas pessoas, e eu não sei se a gente construiu os nossos relacionamentos baseados nessa certeza. Mas a nossa vida toda deveria ser construída nessa certeza. Jesus Cristo já venceu. A vitória é garantida. Amém? Não tem uma luta que Satanás talvez vai vencer. Não. Jesus Cristo está revelando através desse livro a sua vitória para toda a igreja.
E é com base nessa garantia que nós precisamos viver e construir os nossos relacionamentos. Amém? Passando. Passei muito, voltei, passei de novo, voltou, agora sim. Vamos lá. E aí a gente tem um esboço, uma visão panorâmica do livro, né? Coisas que viste, Apocalipse 1, que aí está tratando daquilo que Jesus Cristo viveu entre eles, coisas que são a existência dessas igrejas, dessas 7 igrejas, Apocalipse 2, 3, e coisas que hão de acontecer, e é uma visão futura, e aí traz coisas importantes que são profecias, coisas da revelação de Jesus Cristo para a igreja. Então olha que coisa interessante, Deus não está apresentando para nós como igreja, ele não está apresentando um plano que está oculto, um troço misterioso, que olha gente, um troço misterioso aí que não dá para revelar. O livro de Apocalipse é uma revelação. Deus está manifestando o interesse dele de manifestar para nós todas as coisas, para que a gente possa ter tranquilidade, para que a gente possa ter interesse daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele vai fazer na vida da sua igreja, na vida de toda a humanidade. Amém? Isso traz consolo ao meu coração. E aí vem essa afirmação, né? Apocalipse em uma sentença. Único livro de caráter apocalíptico, apresentado em forma de carta de julgamento, salvação e renovação de todas as coisas. Então, vamos lidar com esse livro com esse entendimento. É o único livro apocalíptico que vai apresentar em forma de carta, está apresentando julgamento, salvação e renovação, e reconciliação, e entendimento de tudo aquilo que Deus vai fazer na vida da sua igreja. Vamos lá agora para o contexto. Vamos lá. O que é Apocalipse? Aí na sua postilinha está descrita, vamos pensar junto. Ó, o que é Apocalipse? O termo é formado pelo verbo, olha que coisa bonita, ó, calipto, sabia? Calipto, entendeu? Entendimento, ó, calipto, que significa cobrir, envolver, certo? Ocultar. Mas essa palavrinha aí, essa preposição apo, olha que coisa bonita, ó, Apocalipse, o apo tem a ideia de afastamento. Então, na verdade, é afastar o que está encoberto, tirar o véu. Então, assim, o termo Apocalipse significa assim, remover o véu, revelar. Então, o livro de Apocalipse não é um livro para deixar um negócio misterioso, não. É para revelar, é para trazer clareza. Amém? Quem escreveu o Apocalipse, a gente já conversou, né? João. A maioria das pessoas acreditam que foi o apóstolo João, podendo ser qualquer João, tá, gente? Fique esperto aí. Ou pode ter sido alguém, um secretário que ele usou ali para escrever, talvez a linguagem esteja diferente. Então, o autor provavelmente não foi João, presta atenção nisso. João escreveu, certo? Quem foi o autor, João? Não, ele escreveu. Aí, peguei o João. O autor é Jesus. Porque, na verdade, João está descrevendo uma revelação dada por Jesus Cristo. Olha que coisa bonita, eu também, entendeu? Estudei isso aí, entendi isso aí também. Quando e onde se deu a visão de Apocalipse? Ele estava na ilha de Patmos, certo? Ele estava ali na ilha de Patmos e mais ou menos ali 81, 96 depois de Cristo, sob o domínio do imperador César Domiciano. Estava perseguindo os crentes, mandou ele para lá e foi lá que ele escreveu essa revelação de Jesus. Por que João recebeu a revelação do Apocalipse? Por quê? Porque Deus está disposto a revelar sua vontade aos homens. Eu sei que a gente é muito louco, né? Às vezes a gente está buscando assim, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Ou seja, às vezes a gente está mais preocupado com as coisas que estão ocultas do que com as coisas que Deus já revelou. Então o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Deus já revelou para nós
a sua vontade. E muita dessa vontade está descrita nesse livro. E ele usou o nosso irmão João para trazer clareza ao nosso coração. Amém? Pulando aqui, ó, Apocalipse para hoje. É o livro profético do Novo Testamento. Suas profecias se cumprirão rigorosamente, pois quem fez a promessa é fiel. Olha a pergunta que está aí, ó. Você está atento a tais profecias? Então é um livro onde a gente precisa ter atenção, porque essas profecias hão de se cumprir. E como elas vão de se cumprir, como elas hão de se cumprir, nós precisamos estar atentos cada vez mais. Amém? Pulando. A importância do livro. O Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro. Isso me chamou muito a atenção. Porque às vezes nós pensamos assim, nossa, o livro de Apocalipse é coisa do futuro, coisa do futuro. Mas na verdade, o livro de Apocalipse é uma ferramenta que ajuda o povo de Deus no presente. A gente precisa estar atento a tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, porque ele vai nos ajudar com ferramentas para o presente. E aí esse autor, J.B. Phillips, ele esboçou 5 lições que são muito importantes, que a gente pode tirar como aprendizado para hoje, para as nossas vidas, no livro de Apocalipse. Olha que coisa interessante. Primeira coisa, a soberania absoluta de Deus resulta em seu propósito último de destruir todas as formas do mal. Então não podemos ter dúvida, Deus é soberano e ele já venceu o mal. Consegue entender isso? A revelação do livro de Apocalipse não é uma história assim, olha, o mal é muito forte e o mal pode vencer. Não, meu irmão. Deus é soberano e ele já venceu o mal. E ele vai cumprir toda essa vitória hoje e vai cumprir no futuro. É uma certeza. Deus venceu o mal. E aí a segunda coisa que é importante, os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal. Então, assim, o mal, ele vai sofrer o seu juízo. Amém? E ele fala especialmente sobre a adoração de falsos deuses. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que exercer o meu juízo. Porque ele vai pagar. Meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. O juízo de Deus sobre o mal vai acontecer. Não tenha dúvida. Não fica preocupado, ansioso com isso, desesperado com isso. Olha que interessante, a necessidade de perseverança paciente baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. Então, se eu sei que Deus está no controle de toda a história, eu tenho paciência. Eu sou perseverante. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente tem assim um anseio e um desejo muito grande de que a coisa aconteça logo. Eu não sei vocês, mas eu às vezes fico assim, tem que acontecer, tem que fazer, tem que tomar muito cuidado, meu irmão. Porque se Deus está no controle da história, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não assumir a posição de Deus na história. É Ele que vai cumprir todas as coisas, no tempo certo, no momento certo. Então, dentro de um conhecimento cristão, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não assumir a posição de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na história de uma igreja. Se tem alguma coisa errada aí nessa comunidade, não na nossa comunidade não, né? Né, Elisandro? Na nossa está tudo maneiro, né? Mas se tem alguma coisa errada aí, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Deus é soberano. No tempo certo, na hora certa, as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Entendeu? A fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. Olha que coisa maravilhosa. A fidelidade de Deus promete segurança espiritual
para quem é fiel a Ele. Então, se a gente é fiel a Deus, existe segurança espiritual. Segurança espiritual não significa que você não vai passar problema, não significa que não vai dar ruim, não significa que o negócio vai ficar complicado. Significa que o seu espírito, a sua parte espiritual vai estar tranquila, porque você tem confiança naquilo que Deus está fazendo na sua vida e na vida da igreja. Olha aí o quinto, o vislumbre do culto e da adoração constantemente oferecidos a Deus e ao Cordeiro demonstra o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. Então, a todo tempo, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vê que João estava a todo momento descrevendo um coração assim, grato, um coração que entendia o quanto Deus precisa ser adorado, precisa ser reverenciado, porque Deus é soberano. É o reconhecimento de todo o cuidado que Deus tem pela vida do ser humano. Sabe, eu queria ler com vocês aqui, fugir um pouquinho. Sabe, quando eu estava lendo, e eu já li várias vezes, mas olha que interessante a descrição. Perdão, saiu aqui um pouquinho, mas voltou, tá? A descrição que João faz de Jesus. Olha lá. Apocalipse 1, versículo 12. Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava, como o sol na sua força. Olha que coisa linda, gente. Coisa poderosa. Como Deus pode se revelar na figura de Jesus Cristo, como Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida disso. Amém? E aí, diante disso tudo, a importância do livro de Apocalipse está aí, ó. Faça de sua postura diante do Apocalipse, faça que ela seja um desejo mais intenso de amar a Deus. Então, quando eu me deparo com esse livro, dessas revelações, desse poder, de tudo que vai acontecer, a minha vida ela tem que se tornar numa adoração mais intensa ainda de amar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Continuando. E aí a gente vai entrar numa divisão chave, já está terminando, de Apocalipse. Então, ó, com base em Apocalipse 1, 19, observamos que o livro é dividido em 3 seções principais, que podem ser vistas detalhadamente. Aí olha a sua apostila, é muito importante agora você olhar a sua apostila, porque essa divisão não está descrita aqui toda nesse quadro que está projetado aí para você. Então, ó, escreve, pois, as coisas que viste. Então, as coisas que viste, Apocalipse 1, as que são as mensagens enviadas às igrejas, e as que hão de acontecer. Amém? Então, preste atenção, ó, as coisas que viste, do Apocalipse 1, você vai ver aí, ó, que está descrito, ó, revelação na sua apostila, ó, revelação de Cristo, do Apocalipse 1, versículo 1 ao 3. E quem é Jesus? Amém? Revelação de Cristo. E aí você vai entender, ó, a descrição do maravilhoso perfil a respeito da Trindade, apontando Cristo como autoridade central. Então, o Apocalipse não vem revelar para nós, como igreja, uma novidade. Vem para
confirmar a autoridade de Cristo Jesus e de revelar a Trindade como uma revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, o Apocalipse não vem para desconstruir essa figura da Trindade. O Apocalipse está confirmando todas as coisas. E aí, a mensagem às 7 igrejas, que são as coisas que são. Então, aí tem instrução para a problemática, para todas as coisas que essas 7 igrejas viviam. Olha as igrejas que são, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Se você tiver o carinho de abrir a sua Bíblia e ir lá e olhar, você vai ver que muitos desses problemas que estavam presentes nessas igrejas estão presentes nas nossas comunidades. E aí tem palavras de disciplina e tem elogios também. Então, assim, essa problemática comunitária, ela não é nossa. A gente não inaugurou isso. Está presente lá no livro de Apocalipse, está presente em diversas comunidades mundo afora. Amém, gente? Às vezes a gente acha assim, é só aqui na igreja que acontece isso. Não, meu irmão. Isso acontece em um bocado de igreja aí. Já acontecia antes, continua acontecendo. E eu digo para vocês que vai continuar e a gente tem que estar muito atento. Se a gente não estiver atento, a gente não disciplina a igreja, a gente não resolve os nossos problemas, a gente fica acomodado, a gente é morno, tá? Olha lá e vê, a gente pode ser um crente morno na fé, a gente precisa estar ligado para entender a mensagem que Deus tem para a nossa igreja hoje. Qual é a mensagem de hoje? Qual é o problema de hoje que nós precisamos tratar como igreja? Então a gente vai entender que as mensagens são mensagens de ordem, recomendação, condenação, correção e desafio para todas as igrejas. E aí tem as coisas que hão de acontecer. Aí tem coisa aí linda aí que o pastor Diogo vai tratar na próxima lição, que fala sobre o trono celestial, os selos, trombeta, sinais, taças e flagelos, triunfo de Deus, novo céu e nova terra. Então são 3 séries de julgamentos sobre a terra. Então vai julgar a terra, o reino de Cristo, sua vitória final e a criação de novos céus e nova terra. Então é coisa linda, coisa linda. Confesso para vocês, agora eu vou contar uma história. Eu tinha um amigo, ele está vivo ainda, tá? Mas eu lembro que ele era sempre assim, tinha hora que ele estava firme na igreja, tinha hora que ele estava mais fraco. Mas eu lembro que todas as vezes que a gente lidava assim, com coisas do Apocalipse, que a gente via um filme que falava, das coisas finais, dava um medo nele, rapaz, ele voltava para a igreja, cara. Era muito engraçado. Então a gente tinha filme assim que a gente botava, e ele ficava com medo, ele voltava. Então assim, fica esperto, fica ligado, porque tudo isso que está descrito aqui, meu irmão, vai acontecer. E muitas coisas já estão acontecendo. Amém? Vamos lá. Apocalipse para hoje. Está acabando. Tudo o que vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro, está sob o controle de Deus. Entregue seu futuro nas mãos de Deus e descanse nele. Eu sei que nós, como seres humanos, gostamos de ter o controle da nossa vida. Isso é comum da humanidade. A gente gosta de ter o controle, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, a gente gosta de ter esse controle na nossa mão. Mas se a gente olhar para a história, muitas coisas que estão acontecendo hoje, de forma histórica, já aconteceram no passado. Às vezes, como a nossa mente é um pouco limitada, a gente acha que tudo é novo. Mas tem muita coisa que está acontecendo hoje que já aconteceu no passado. Então Deus, Ele está lidando com uma humanidade que Ele conhece. Ele conhece a humanidade. Ele sabe quais são os nossos desejos, as nossas aflições. Ele sabe da nossa sede de poder. O ser humano tem uma sede de poder que está dentro da gente. Então, como cristão, como um servo de Deus, a gente precisa entender uma coisa. Nós
precisamos entregar o controle da nossa vida nas mãos de quem conhece. Deus conhece todas as coisas. A gente precisa entregar esse controle na mão dele. Então esse é um exercício diário. Na minha vida, na sua vida. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Descansa nele. André, então eu não vou fazer mais nada. Não, meu irmão. Não é isso. Entregar o controle na mão de Deus é entender que ele já está cuidando da sua vida. Quando você acorda de manhã, quando você começa a tomar as decisões do seu dia, Deus já está cuidando da sua vida. Ele já está preparando os desafios que você vai viver. Ele já está preparando os relacionamentos que você vai ter no seu dia. Ele já está preparando as dificuldades que você vai enfrentar na sua vida. E aí você vai utilizar as ferramentas que já foram reveladas através de um livro desse maravilhoso. As ferramentas que já foram reveladas através do Evangelho de Jesus Cristo. De todos aqueles que escreveram cartas, do apóstolo Paulo, de todos aqueles que participaram da construção bíblica para nós como igreja hoje. A gente vai usar essas ferramentas para enfrentar esses desafios, enfrentar todas as coisas que vão aparecer na nossa vida. Por isso que a gente precisa confiar nele, descansar nele. Amém? Ele tem o controle de todas as coisas. Conclusão. Apocalipse traz uma bênção em sua abertura e se encerra com uma bênção. Então, Apocalipse é uma revelação, não um mistério. Guarda isso no seu coração. Não é um livro de coisas escondidas. É um livro de revelação, onde Deus está revelando a sua vontade e revelando todas as coisas que hão de acontecer na história da humanidade. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente sua vida a Cristo. Então, nós, como crentes, como aqueles que creem nessa revelação, precisamos ser chave, instrumento, para que tudo se cumpra. Eu quero ser participante dessa revelação. Amém? Eu quero ser um participante daquilo que Cristo Jesus, daquilo que Deus está fazendo na humanidade. E aí eu olho para o livro de Apocalipse com essa certeza. A certeza de que Deus está trabalhando e eu quero ser um instrumento, eu quero ser um participante dessa obra de Deus. Amém? Vamos orar por isso então? Ora comigo aí, você que está na sua casa, você que está aqui na igreja. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Pai, a sermos participantes dessa obra, dessa revelação, Pai. Abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos a todos os eventos, Pai, que hão de acontecer e aqueles que já estão acontecendo, Pai. Que haja, Pai, no nosso coração uma certeza absoluta de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor tem cuidado da nossa vida, de que o Senhor tem cuidado da nossa existência, Pai. Muito obrigado, Pai, pela revelação apresentada. Obrigado porque o Senhor, Pai, não tem vontade de esconder nada de nós. O Senhor tem cuidado nas nossas vidas. Por isso que o Senhor entregou o seu Filho, por isso que Ele se revelou a nós, por isso que Ele revelou esse livro tão maravilhoso ao nosso irmão João, Pai. Que possamos, Pai, a todo dia ser gratos a Ti pelo Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço.